Giga de Teste foi um projeto que a gente idealizou ali na equipe do TeamScan, que era para basicamente fazer rodar o Connect Mini ao vivo para os clientes na feira na Automec. Isso aí. Então a gente montou uma simulação ali com todas as possibilidades mais recorrentes que o cliente possa obter na oficina dele. Então, tanto na parte de híbridos elétricos, quanto na parte de SUV ou a linha Car. Então a gente montou uma simulação especializada ali em cima do OBD genérico para conseguir fazer com que o Connect Mini fique acessível à visualização para os clientes. Então eles vão ver na Automec como eles vão encontrar o Connect Mini no dia a dia da oficina. Então quer dizer que ela parece ali uma caixinha laranja, né? Não parece nada, parece uma caixa Exatamente. laranja. Mas na verdade ela pode ser um Onix, ela pode ser um carro eletrificado, pode ser o que pode aparecer na oficina para tu conseguir testar de fato o Connect Mini. É isso? Isso aí, exatamente. Exatamente. O Gabriel desenvolveu ali junto com a equipe pra gente poder ter exatamente um veículo e tá fazendo essa demonstração. Então quem visitar a gente ali na Automec vai ter a experiência de realmente estar usando o Connect Mini como se estivesse num veículo. E vai E- conseguir e ter também- aquela balinha do diagnóstico avançado que a gente tem no Connect Mini. Vamos entrar aí nesse mistério que, na verdade, não é tão misterioso assim. É e a isso gente aí. vai ver que contribui muito no dia a dia da oficina, né, Jeff? É isso aí, Denner. Como prometido na live passada, a gente vai estar trazendo aqui o diagnóstico na prática com o Filtrim. A ideia é que isso seja uma de diversas lives que a gente vai estar aprofundando aqui o conteúdo, trazendo essa parte de diagnóstico, dicas e enfim, o que a gente puder estar sanando de dúvidas e compartilhando com vocês. Esse é o nosso objetivo. É muito importante vocês comentarem, trazerem dúvidas, casos de oficina. Se a gente não puder resolver aqui na hora, a gente vai pesquisar, a gente vai a fundo. Então é muito legal essa interação. Tem sido muito bom. A live passada me surpreendeu bastante. Porque nós estávamos falando de filtrinho, o pessoal já vinha com, tô com Jetta com 17% positivo. Então o pessoal já está usando, isso é muito legal. E eu acho que a gente vai crescer muito esse ano e contamos com vocês aí na participação. Eu tive uma palestra, né, sobre o Filtrim em 2017 e uma das coisas que a gente sempre pensava, né, naquela época, que a gente já tinha acesso aos scanners, né, que o pessoal usa no dia a dia da oficina, é uma forma diferente de representar aqueles valores, né, porque a gente sabia que tinha vários dados diferentes, dependendo da condição que o carro estava, ele apresentava um bloco diferente ali do Filtrim, e eu acho que vocês comentaram isso na live anterior, só Sim. que não ficou muito claro, né? Então, trazendo ali para os slides... Só ressaltar essa parte que o Denner comentou. A gente entrou nessa discussão, até o Denner me falou, Jeff, tu não acha que faltou uma explicação? Eu falei, cara, tu sabe que eu tive que explicar isso pro meu pai e ele tinha assistido a live, então é sinal que não deu certo. Então a gente dá o Gabriel vai dar uma explicada para nós, a gente vai tentar refinar isso um pouco mais para entender o que exatamente é o funcionamento do Filtrim e por que a gente decidiu representar ele dessa forma que está sendo representado, porque é muito importante que você entenda e é muito importante que você entenda o que essa ferramenta está fazendo, que vai facilitar muito o diagnóstico, né? Então, uma das principais vantagens ali do Connect Mini é que a gente trouxe o Filtrim no formato de células, né? Então, na última live não ficou muito claro o porquê que ele é apresentado dessa maneira e a gente vai tentar na live de hoje deixar bem claro o porquê que é feito assim. Então, vamos pensar que o Filtrim adota um determinado valor em algum momento, mas no decorrer ali da rodagem do carro, o Filtrim acaba assumindo outro valor. Isso não é necessariamente um problema ou algo que deva ser analisado com mais cuidado, e sim apenas o Filtrim mudou de célula. Então a rotação do motor aumentou ou a pressão do MAP está mais elevada, então aqueles valores padrões para aquela célula não são mais utilizados e começam a ser utilizados valores de outras células. Então, quando a gente apresenta dessa maneira, fica mais claro que cada célula apresenta um valor específico de filtrinho adequado. Então, a gente consegue, na prática, visualizar melhor para tomar um diagnóstico mais efetivo e com todo o conhecimento, né, que a gente tem sobre o assunto. É isso aí. E essa ideia da célula, eu acho que a gente tem o nosso primeiro vídeo e eu acho legal. A gente sempre procura trazer esses vídeos porque fica mais intuitivo. E eu entendo que o cara falando aqui às vezes é difícil de mensurar. Eu, pelo menos, gosto mais da prática mesmo. De, é assim que funciona. E
Acho legal, a gente já pode trazer o nosso primeiro vídeo que vai estar detalhando esse funcionamento. E de novo, depois a gente vai estar comentando sobre esse vídeo. Se tu tiver alguma dúvida, vai deixando nos comentários que a gente vai interagindo aqui. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês a diferença de fazer uma análise do ajuste de combustível de longo prazo para comparação entre o modo gráfico e o modo de célula. Então vem comigo. O Denner vai estar me ajudando aqui agora. Aqui eu tenho o ajuste de longo prazo já configurado. E eu quero que você preste atenção o que vai acontecer quando ele aumentar a carga elétrica em cima do alternador. Ele vai acabar subindo a marcha lenta. Olha para quanto que foi o meu ajuste de longo prazo. Mas reparem, eu só aumentei a carga elétrica, eu tive uma mudança na carga do motor e por isso eu tive uma alteração na célula que ele estava utilizando. Agora vamos ver a diferença se eu fizesse essa análise no meu ajuste aqui de combustível. Reparem agora a mesma condição, eu estou sem a minha carga elétrica e o Denner vai aumentar novamente. Ó, no momento que a minha marcha lenta sofreu alteração, a minha célula escolhida aqui é uma célula diferente. O que isso quer dizer aqui para nós? Se eu estou fazendo a análise desse veículo e eu estou dentro da minha oficina, eu tenho que cuidar quando o eletroventilador entrou em funcionamento. Qualquer momento que eu pressionar o pedal do acelerador, eu posso ter uma mudança de célula. Isso no modo gráfico é mais complicado de ver. Vamos voltar para a live e discutir sobre isso. Então ali no caso, né, do que a gente mostrou no mockup, no nosso Onix em uma caixa, né? Sim. É que não deu para ver talvez tão com detalhes ali, mas ele estava mostrando -7, o long term filtering. E ao a gente adicionar uma carga elétrica, o carro ele compensou, aumentando a rotação um pouquinho, e ele já foi mostrar -6. Então no gráfico você vê uma alteração, né? Ele vem em -7, quando mudou de célula ele foi para -6. Nesse caso, né, não quer dizer que o filtering ele mudou de -7 para -6. E sim que na condição, por exemplo, vamos dizer que sem carga nenhuma ele ficava a 750 RPM. A 750 RPM, o filtering era -7, e quando ele subiu para 850, por exemplo, o filtering já assumiu um valor diferente, -6. Não quer dizer que ele pulou, que ele trocou o valor. Ele apenas pulou de uma casinha para outra. É mais ou menos isso, já. Isso aí, exatamente. Tu tem essa... E aí que tá a vantagem. Eu mencionei meu pai no início da live. Eu tava ajudando ele a analisar um Onix, que a gente gosta de trocar ideia. Ele sempre tem algum caso bem interessante, porque ele é bem detalhista. Ele tá falando, ó, eu tava analisando o carro, já tava com defeito, mas ele falou, agora o bloqueou, deu defeito. Aí eu perguntei pra ele, tá, mas o que aconteceu? Não, entrou o eletro. Não, mas peraí. Quando o eletro entrou em funcionamento, ele entrou uma carga, logo mudou a marcha lenta, ele trocou de célula. Então, aquilo que ele visualizou no modo gráfico, que é difícil de enxergar, a gente consegue pegar mais fácil ali no modelo de célula. Aí eu falei pra ele, não, o carro não tá apresentando defeito agora, ele só trocou de célula. Mas, tipo, essa é a grande vantagem de ter essa ferramenta. Para ele, algo que não ficou tão óbvio, na hora ali com o scanner dele, ele conseguiria usar a ferramenta sem problema nenhum. Exato. Então ali o carro, por exemplo, né, ele estava com -7, ou seja, ele estava, lembrando da última live, né, -7 ele estava retirando combustível, então estava diminuindo o tempo de injeção. Então vamos dizer que a pressão da bomba estava um pouquinho acima do que era para ser. Certo. Se a gente fosse, por exemplo, o nosso carro ali, a gente consegue regular a pressão de combustível. Se a gente fosse ali diminuísse a pressão de combustível, aí sim, o valor de cada célula, tanto da primeira quanto da segunda, ele ia começar a mudar e ficar valores mais positivos, né? Então ele ia começar a chegar próximo de 0 até ficar, vamos dizer que a gente baixasse para 3 bar. Acho que tem até um vídeo assim. Ele ia chegar, por exemplo, ali a 10%, 15%. Então, aí sim, naquelas mesmas duas células que ele preencheu, ele ia começar a alterar aqueles valores quando ele começasse a aprender, de fato, que o carro estava numa situação diferente. Isso aí, muito bom. Então, perfeito. Essa é a grande vantagem de representar por célula, porque lá em 2019, quando eu fiz a palestra, era uma dificuldade de tu entender, assim, quando que tu estava lendo a mesma célula ou quando não estava lendo a mesma célula. Então, o que a gente fazia? A gente botava gráficos ali de rotação, TPS, né, pra gente ter a condição que ela estava naquela célula. Então, se eu sei que está com a rotação 2000 RPM, o TPS 30% e a pressão de MAP, sei lá, 50 kPa, a gente saberia que o carro está naquela dada condição. Então aí a gente conseguiria comparar
mais para frente com outros dados, com essa mesma condição. Só que é algo muito Mais complexo. complexo, né? Você tem que Bem mais avaliar o gráfico, entender para onde que ele está indo, se Exige um nível de célula, experiência difícil. também bem maior, né? E era o nosso sonho desde sempre fazer algo que fosse mais fácil de analisar. Então tá aí uma grande inovação do Connect Mini, né, que é a avaliação do filtrinho através de células que você consegue ver se o carro mudou a condição de funcionamento naquela condição, ou seja, naquele RPM e naquele posição de borboleta. Isso aí, né? perfeito. São esses os dois dados que a gente usa, RPM e posição da borboleta, que Perfeito. é a posição do acelerador. O filtrim ele é um dado muito complexo que envolve muitos parâmetros, muitas variáveis, só que a partir do momento, como o Denner falou, tu joga ele numa célula, fica mais fácil de identificar, tu não precisa se preocupar com todos os parâmetros que fazem levar para aquela célula, né? Então, em uma única informação, tu tem algo que tu poderia levar bastante tempo para conseguir entender e dar adiantamento no teu processo. E outra vantagem desse sistema é o teste de rodagem também, né? Sim. A gente vai estar mostrando agora nos próximos vídeos, mas facilita muito, principalmente para quem precisa rodar sozinho. Essa é uma grande vantagem. Outra coisa que a gente queria voltar a abordar é o funcionamento ali, por que um carro que tem o filtrinho alterado, ele de fato ele não vai ter um consumo esperado, né? Então ele vai trazer um consumo elevado, às vezes até a potência, a dirigibilidade dele vai estar um pouco diferente. Mas por que isso? Se o filtrinho é uma correção, se ele está corrigindo, aí a gente pode começar a pensar, pô, mas se ele está corrigindo, então ele está certo. Se ele está certo, não era para ter diferença no consumo, né? Sim. Então, só para exemplificar um pouco por que isso acontece, a gente trouxe aqui um mapa de injeção bem simplificado, né? Que a gente utilizou ali 25, 50, 75 e 100 kPa e de pressão de MAP, né, no eixo horizontal, e a rotação até 6.500 RPM. Então, o que acontece nesse carro? Por exemplo, se eu olhar que a 50 kPa e 1.000 RPM, ele estaria usando um tempo de injeção de 2,21 milissegundos, por exemplo. Ou se fosse 25 kPa e 1.000 RPM, 2,48 milissegundos, beleza. Esses aí são os valores base que o filtrinho vai trabalhar, que a injeção do carro vai trabalhar. Então, se o carro tivesse em perfeitas condições, a bomba de combustível certa, injetores ok, a parte de ignição tudo certo, motor sem desgaste, era isso que ele iria precisar para estar atingindo essas condições, por exemplo, né, 25 kPa e 1.000 RPM. O que o filtrinho faz? Ele vai incrementar ou decrementar, né, ou diminuir esse tempo de injeção. Então, vamos dizer que o 2,48 ali pudesse virar 3 milissegundos numa determinada condição. Então, teria uma porcentagem de correção do filtrinho. Só que essa correção ela é feita através do sinal da sonda, né? Então, a sonda está monitorando a queima do motor, que já funcionou com aquele valor errado, gerou uma mistura, por exemplo, pobre, né? Então, a central vai monitorar isso e vai pensar, opa, tem que aumentar o tempo de injeção. Então, ele sempre vai estar funcionando com algo que já aconteceu, porque a sonda ela fica no escapamento, ela está monitorando algo que já passou. E dessa forma de trabalho, o motor nunca consegue atingir sua melhor eficiência. É mais ou menos isso, Jeff? É isso aí. E a parte interessante, eu acredito que esse exemplo estava faltando até porque eu acredito que faz mais sentido. Tu entender que tu tem ali uma célula dentro do teu mapa e o teu filtrinho tá atuando em cima dela. Uhum. E tu tem essa correção em cima do que realmente estava setado. Então é tipo assim, eu poderia tentar colocar um osciloscópio, tá avaliando meu filtrinho e tá acompanhando meu tempo de injeção em cima daquele injetor para tentar entender melhor, mas é isso que está acontecendo ali. Ele está fazendo a alteração dentro do tempo de injeção, do pulso do microinjetor. Através do sinal da sonda, que é algo que já aconteceu no ciclo anterior, né? Então, Sim. Tu sempre está trabalhando atrasado, né? Se tu pensar que o carro não precisaria de um mapa, vamos dizer que ele poderia funcionar com valor padrão de injeção, ele sempre ia funcionar com a leitura da sonda, só que ele sempre ia estar trabalhando com um valor atrasado. Sim. E o funcionamento do motor funcionando nesse estado, ele não fica legal. O pessoal que trabalha aí com veículos mexidos e tal, que mexe com injeção programável, sabe que se tu fizer um mapa todo zoado ali, o carro nunca, mesmo que seja uma injeção que tenha correção por sonda, o carro nunca fica bom. Sim. Ele funciona, anda e tal, mas ele vai ficar com... Você vai acelerar, o carro não vai, depois ele vai. Porque ele está sempre funcionando com algo que já passou. Isso é legal falar. Isso, a gente tem um exemplo baseado em sonda, mas como é nítida a diferença de um filtrinho em sonda de banda estreita para banda larga. Uhum. O tempo de resposta, a capacidade de responder das sondas são completamente diferentes. Então, se tu tem um carro, que é o nosso exemplo, com a sonda de banda estreita ruim,
mais esse delay que tu acabou de explicar, esse Ixi. atraso, pô, esse carro vai ter uma resposta, pode ter consumo, pode começar a causar mau cheiro, enfim, pode ter um funcionamento totalmente irregular do sistema dele. O carro que a gente tava ali era um Polo, né? A gente tem um exemplo de um Polo TSI que a gente foi lá intencionalmente e colocou uma sonda ruim nele para provocar um defeito. A gente pode pedir o segundo vídeo já? Podemos pedir o segundo vídeo. Pede o vídeo aí, depois tem pergunta do pessoal já, hein? Ó, top. Beleza, top. Aqui, pessoal, a gente colocamos um defeito aqui nesse carro. A gente tinha uma sonda de oxigênio ruim guardada e a gente provocou agora um defeito nele, que é do sinal da sonda lambda. O que está acontecendo aqui? Esse carro, quando eu tenho um enriquecimento da mistura, eu não tenho problema. Ele fica aqui com alguns valores negativos no ajuste total, mas o meu principal está sendo aqui na marcha lenta. Ó. A gente estava com ele parado e andando com baixa carga, ele me gera valores negativos aqui, menos 17, menos 18, porque a minha sonda ela não responde como deveria à alteração do filtrinho. Agora, quando a gente estressa aqui, que eu tenho essas células aqui com maior carga, a minha sonda volta a trabalhar e eu não tenho um problema no meu ajuste de combustível. Eu vou voltar aqui para o modo gráfico, só para vocês terem uma ideia, e vou colocar na tela aqui só meu ajuste de curto prazo com minha sonda lambda. Então aqui, pessoal, eu estou no modo gráfico e eu estou analisando o meu ajuste de curto prazo e a minha sonda pré-catalisador. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui num ritmo normal e ela está fazendo a correção. Olha como o meu filtrinho tem que vir a negativo, tentando fazer a minha sonda oscilar novamente. Ela está com uma facilidade de ir para valores positivos, mas ela tem uma dificuldade de trazer aqui valores negativos para mim. Agora a gente está com o carro praticamente parado, o filtrinho foi a muito negativo e para trazer ela de volta à oscilação normal. Então por isso a gente tem em baixa as células mais negativas e em alta as células mais positivas. Então ali a gente consegue ver, né, que o carro ele tava com uma demora para ler, para entender que a mistura estava pobre. Então a central sempre ficava tentando diminuir o filtrinho para trazer a sonda para baixo. E aí sim ele via que estava pobre e começava a voltar o filtrinho. Então tava ali, além de ele estar funcionando com feedback, né? Então ele estava funcionando com feedback atrasado. Essa sonda ela estava muito lenta, era isso? Exatamente. E é uma sonda que ela estava ruim, por causa que a gente estava analisando, focado nisso, só que não estava gerando avaria, não tinha código de falha, e o veículo rodando normalmente. Então, quando é que eu pegaria esse defeito? O cliente chegou reclamando de um consumo, ele fala, não, ó, o carro eu não sei o que é, mas não tá normal. Aí o cara vai olhar, não tem código de falha, esse carro tá bom. Não, a gente faz um teste de rodagem, faz análise, e deu para perceber que realmente ele tinha a facilidade de ir rico a sonda, mas dificilmente ela conseguia a pobre. Então o filtrinho fazia esse esforço, vamos dizer assim, a mais para trazer ela pobre e fazer a ciclagem. E olha que eu já vi carro chegar em oficina, sair de oficina, chega de oficina e sai de oficina, com problema de consumo elevado, sei lá, Fiesta 1.6 que faz 3 km com litro no álcool, e ninguém descobre o que é. E às vezes é uma sonda que ela tá com uma resposta lenta e a injeção tentando corrigir essa resposta lenta, ela acaba se perdendo ainda mais e ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Essa é até uma... Tu tinha conversado com nós já comentando. É uma característica que a gente vai trazer do Connect, que é a facilidade de fazer essa análise de um sinal de sonda com o Connect Mini. Por quê? Porque o Gabriel sabe, a gente tem uma estratégia de obtenção de dados ali, muito, como é que se diz, muito meticulosa, não sei qual que é a palavra certa, mas é preciso. A velocidade da nossa taxa de atualização é muito maior que um scanner normal. Então, inclusive, para uma análise de sonda, dispensaria o osciloscópio. Chega nesse nível a taxa de atualização dele.